O interessante, irmãos, que quando tem muitos, a maioria das pessoas que se dizem de Deus não fazem a obra de Deus como Deus requer. Eu falo sem medo nenhum, e nem porque sou verde, nada, sou miserável, estou aprendendo a cada dia. Mas o que eu vejo, o que eu converso com pessoas sérias, homens e mulheres de Deus, os escândalos que nós vemos por aí, muitas pessoas têm vergonha de entrar numa igreja por causa da tragédia, tanto crente ruim, tantas pessoas escandalizando, quantas pessoas que o mundo lá fora não tem coragem de entrar para não se contaminar. Chegou nesse nível. Então nós vemos muitas pessoas que envergonham o Evangelho porque elas só pensam nas suas situações, nos seus problemas. Não está nem aí para Deus, não está nem aí para o próximo. Então, por muitas vezes, irmãos, tem pessoas que estão negligenciando a obra dentro das igrejas e não estão passando por problemas que aqueles sinceros estão passando. E nós conhecemos o Salmo 73, em que Asaf, ele passa por isso. Homem justo, homem correto, homem santo, ministro do louvor de Davi, do templo. E ele teve esse conflito de ver pessoas negligentes prosperando, pessoas negligentes felizes, e o cara que se dedicava a Deus com sinceridade padecendo. Ele disse: "Senhor, não está entendendo, meus pés quase resvalaram, eu quase caí, quase que eu desviei." Mas Deus falou assim: "Vem cá, irmão, entra no templo." E quando ele entra no templo, o Senhor mostra a visão e mostra o fim dos negligentes dentro da casa dele. Então tem pessoas, irmão, que nós olhamos, parece que está melhor que a gente dentro da casa, e você sabe que é negligente, e você sabe que não é temente a Deus, que não serve a Deus, é tudo fachada, tudo mimimi. E tem pessoas que estão padecendo, pessoas que poderiam não padecer lá fora, algumas coisas que estão padecendo dentro da igreja, simplesmente pelo fato de servir e querer servir a Deus com integridade, com sinceridade, sem falsidade, querer falar mesmo que o Evangelho de Cristo nos diz, e tem pessoas padecendo. E nós veremos aqui, porque o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 16, nós lemos, ele disse assim: "Pois não me envergonho do Evangelho." Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, por que esse homem, se nós analisarmos a história dele, um homem que tinha cidadania romana, um homem que estudou na melhor faculdade da época, um homem que tinha o QI mais elevado de muitos, porque para entrar naquela faculdade, para ter Gamaliel como professor, era necessário ter um QI mais elevado que os outros. Então era um homem que tinha algumas qualificações importantíssimas. Era um homem que era sumo sacerdote, era um homem que fazia parte do sinédrio, só de as altas autoridades. Era um homem que era um homem poliglota, falava vários idiomas. Era um homem que transitava em todos os segmentos da sociedade daquela época. E esse homem, quando ele tem um verdadeiro encontro com Deus, ele abre mão de tudo isso para sofrer e para padecer. E ele diz assim: "E eu não me envergonho do sofrer." E nós veremos aqui, irmãos, que nós não devemos nos envergonhar com o nosso sofrimento em Cristo Jesus. Muito pelo contrário, você vai sair daqui regozijando, porque o nosso sofrimento para fazer a obra de Deus redundará em nós em glória para a honra do nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele escreve isso no ano 55 da nossa era. E o Império Romano, ele está escrevendo para a igreja em Roma. O Império Romano era o império dominante naquela época, era o maior e a mais importante cidade da época. Nero era o governador. Então era uma cidade onde pessoas tinham autoridade, pessoas intelectuais, pessoas de posições elevadas. Então, e era terrível, tá, irmão? Aquela igreja terrível. Se você ler, nós tivemos aqui na nossa consagração de terça-feira, teve uma irmã que ela leu Romanos a partir do versículo 18, é onde eu mais gosto. Porque o versículo 18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
E ele discorrendo, a partir do versículo 18, ele vai falar da orgia, da prostituição, da homossexualidade, da idolatria que estava acontecendo dentro daquela igreja lá em Roma. E ele diz assim: Deus está irado com vocês. Então eram pessoas de posição elevada, pessoas que tinham posições importantes, eram intelectuais, eram pessoas bem-sucedidas, e ele escreveu para essas pessoas de posição elevada, bem-sucedido, intelectualmente bem-sucedido. Ele diz assim: quero dizer para vocês, pode ter posição, pode ter poder, pode ter dinheiro, pode ter autoridade, pode ter cultura, mas eu estou sofrendo, estou padecendo, e eu não sofro, eu não me envergonho por causa disso. O interessante é que Deus, cerca de 1406 anos antes de Cristo, Deus, ele já havia alertado, dado algumas orientações a Moisés, para que Moisés pudesse falar ao povo. Isso foi lá no deserto. Eu quero que você vá em Deuteronômio, por favor, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 30. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar e fica atento, porque ele está falando contigo aqui essa noite. Deuteronômio capítulo 30. Deus, ele dá instruções a Moisés para falar exatamente sobre algumas coisas que o povo deveria fazer e se atentar. Deuteronômio, no capítulo 30, nós leremos a partir do versículo 19. Quem achou, deu glória. Então, capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19, Deus diz assim ao povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora vocês vão começar a lembrar que eu preguei isso. Escolhe, pois, o que, igreja? A vida, para que vivas tu e quem mais? E a tua descendência. Agora eu vou falar a mesma coisa que eu falei na mensagem, mas nunca fica igual, né? Tentei olhar para mim, você ficava igual, mas vai ficar. Preste atenção. O povo está ali, saiu da escravidão do Egito, cerca de 400 anos. O povo está agora no deserto, Deus preparando, santificando, purificando o povo para entrar na terra que ele já havia prometido a Abraão. Então Deus dá uma alerta a Moisés: para, é o último livro, Deuteronômio, segunda lei. Ele está aqui confirmando, está narrando de novo a lei. Então diz assim: Moisés, para. Agora anuncia o povo, diga para o povo, o povo de Israel, e contextualizando para a igreja hoje, tem quantos crentes dão glória a Deus? Fraquíssimo. Está igual o povo no deserto. Fraquíssimo. Amém, glória a Deus. Então ele diz assim: Moisés, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti. Ou seja, os céus, a terra hoje é testemunho contra ti, porque eu vou te falar algo para você falar ao povo, e não terá justificativa se eles não cumprirem, não fizerem as determinações. Não tem como eles se justificarem, porque os céus e a terra serão testemunho do que eu vou falar agora. E ele diz: eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora que interessante, ele põe dois caminhos diante do povo. Fala com o povo: Moisés, que eu estou aqui, ó. Esse caminho é o caminho de vida, e esse aqui é de morte. Mas Deus diz a Moisés: Moisés, fala para eles entrarem no caminho de quê, igreja? De vida. E na ocasião que eu preguei isso, eu falei: mas por que isso? Se alguém me pede uma informação, teu filho, vamos lá, vamos botar o teu filho no jogo aí, para ver se tem pais que despertam quando a gente fala de filho, para ver se tem amor, filho. Teu filho, tua filha, mãe, pai, eu preciso ir em tal lugar, qual caminho seguir? Você vai dizer para ele assim: olha só, meu filho, minha filha, ó, tem esse caminho aqui,
que se